Ao longo da história, vários impérios foram formados. Alguns deles duraram séculos e mudaram o mundo. Já outros mal esquentaram o trono direito e sumiram do mapa de repente. E olha, impérios relâmpago desse tipo são mais comuns do que aqueles gloriosos, mas pouco se comenta sobre eles e acabam caindo no esquecimento. Mas que tal mudarmos isso hoje? Então, vamos ver os impérios que sumiram ou duraram pouco, como você preferir. Para começar bem a nossa lista, vamos para a América Latina, um dos lugares mais instáveis do mundo, mais especificamente aqui no Caribe, para falar do Império do Haiti, um exemplo de império esquecido, e sim, eles já foram um. E não só isso, foram o primeiro império negro independente das Américas, pioneiros da abolição do continente. E bom, dando um contexto, lá para o final do século XVIII, a região era uma colônia francesa, a mais lucrativa inclusive, devido ao trabalho escravo nas plantações de açúcar. Porém, nessa época lá na França, rolava a tal da Revolução Francesa, que encantou os escravizados do Haiti com toda aquela ideia de liberdade. E aos poucos, a ideia foi tomando forma, e é aí que entra em cena Toussaint Louverture, o militar que começou a revolta contra os europeus na ilha, liderando a Revolução Haitiana em 1791. Contando com um exército de mais de 500.000 de escravizados. E após anos de revolta e batalhas na ilha, lá da Europa, Napoleão não viu o que estava acontecendo com bons olhos, já que após a libertação dos escravos, a sua colônia mais lucrativa não estava dando mais aquele retorno financeiro. Assim, ele manda para a colônia uma tropa francesa e seu contato de segurança, seu cunhado Charles Leclerc, com o objetivo de derrubar Louverture do poder e posteriormente restaurar a escravidão por lá. E bom, assim foi feito. Um tempo depois, as tropas de Napoleão capturaram Louverture e sua família, onde foram levados à França e presos. E infelizmente ele morre na prisão em 1803, onde é enterrado numa caverna. Enquanto isso, na ilha, a luta não chegou ao fim. Pelo contrário, as coisas só pioraram quando o povo soube que seu líder foi preso na França. Quem assumiu seu lugar foi Jean-Jacques Dessalines, que no dia 1º de janeiro de 1804 transformou a até então colônia de Santo Domingo no Império do Haiti, declarando a independência do país e se autoproclamando Imperador Jacques I. Se Napoleão podia, por que ele não, né? Porém, seu reinado durou muito pouco, pois ele era um governante bem em mão de ferro e com culhões, em um país em crise cheio de revoltas e agora com pequenas elites locais. E como diz o ditado, o cemitério está cheio de corajosos, pois em 17 de outubro de 1806 ele foi assassinado pelos seus rivais, que mataram também 2 de seus membros do governo. Dessa forma, o caos tomou conta do país de novo, que mal tinha nascido direito, coitado, e acabaram dividindo o território em 2, sendo o sul uma república e um reino no norte. Mas isso não durou muito também. O país posteriormente se unificou e por um momento até restaurou a monarquia, mas esse é assunto para outro vídeo. Enfim, infelizmente, o Império do Haiti durou somente 2 aninhos, até sumir dos mapas. Aproveitando a viagem na América Latina, vamos falar de um país bem próximo e que já teve a sua fase monarquista também, o México. Para isso, vamos voltar para o iniciozinho do século XIX. O contexto da época é bem similar ao do Haiti, onde as ideias iluministas e revolucionárias da Revolução Francesa e de Napoleão se espalhavam pelo continente. No México, que na época pertencia à Espanha, aliado ao trono francês, era chamado Vice-Reino da Nova Espanha, com um território bem generoso, quase metade da América do Norte. Então, a treta de verdade começa em 1810, onde o padre Miguel Hidalgo liderou um movimento de independência mexicano em 16 de setembro, data que ficou conhecida como o Grito de Dolores, e marcou o início à Guerra de Independência Mexicana. Guerra essa que se arrastaria por sangrentos 11 anos. Já em 1821, surgiu Agustín de Iturbide, um militar que lutava pelo lado espanhol na guerra, mas virou a casaca e passou a apoiar os mexicanos. Bem, ele liderou o Plano de Iguala, que propôs a independência mexicana. E já em agosto, com apoio do clero e de parte do exército, os mexicanos fizeram a Espanha assinar o Tratado de Córdoba,
que decretava de uma vez por todas a independência do país. A ideia principal dos cabeças da revolução era transformar o país numa monarquia. Porém, não havia nenhum príncipe europeu de sangue azul disposto a assumir o México. Vendo toda essa situação, Iturbide se aproveita e decidiu se autoproclamar imperador mexicano em 1822, se intitulando Agustín I. Tá, então beleza, agora que o país já tem um imperador, tá tudo certo, não é? Errado. O império pretendia ser uma monarquia constitucional, mas a oposição era grande e forte no Congresso. Assim, Iturbide manda fechar o Congresso. E a insatisfação do povo e dos políticos aumentou muito mais, fazendo o país virar um caos completo em questão de meses. Já no ano seguinte, em 1823, começa uma rebelião republicana, liderada pelo general Antônio López de Santa Anna, que tinha como objetivo derrubar a monarquia. E assim foi feito. A revolta ganhou força e no dia 19 de março de 1823, Iturbide sente a pressão e renuncia do poder, sendo exilado na Itália em seguida. Mas a esperança monarquista acabou mesmo só em julho de 1824, quando Iturbide volta ao México como quem não quer nada. Mas para azar dele, os republicanos queriam sangue. Eles o deteram e o mataram, junto da esperança da volta do Império. Assim, temos um novo recorde de império com menor duração. O primeiro Império Mexicano durou incríveis 8 meses de forma sólida. Praticamente uma speedrun. Que loucura. Falando em loucura, vamos para bem longe, para o meio do continente africano. Falar do Império Centro-Africano. Que nome bem sugestivo, não é? Mas antes, vamos tomar uma dose de contexto. O ano era 1960 e a região ainda era uma colônia francesa. Mas nesse mesmo ano, no dia 13 de agosto, nasce a República Centro-Africana, se tornando independente. E seu primeiro presidente foi David Daco, um político do povão. Porém, nem tudo são flores, não se engane. O país era uma zona. Além de pobre e com recursos escassos, ainda havia muito caos na política, o que levou em 1965 um comandante veterano de guerra do exército, chamado Jean Bedel Bokassa, liderar um golpe militar que derrubaria o governo. Assim, ele assume a liderança do país. Um fato engraçado é que Bokassa e Daco eram primos, olha que legal. Enfim, o tempo passa e Bokassa se declara presidente vitalício do país, em 1972. E bom, ele era um tirano no poder, fazia limpa na oposição, atitude que pelo menos o mantinha no poder, né? Diferente de seu primo. Então, mais anos se passaram e seu ego só aumentava, até que em 4 de dezembro de 1976, a ganância sobe mais uma vez em sua cabeça. Ele se proclama então Sua Majestade Imperial Bokassa I, o imperador do Império Centro-Africano, surgindo assim a sua própria monarquia. E teve direito à coroação e tudo, tá? A cerimônia foi realizada um ano cravado depois, em 4 de dezembro de 1977, e custou uma bagatela de 20 milhões de dólares, simplesmente 1/3 de todo o orçamento do país. Apesar da crise humanitária que ocorria ali, mas isso é só um detalhe, né? O importante é festejar a vida do imperador. Seu reinado, se é que podemos chamar assim, foi marcado unicamente de autoritarismo e egocentrismo. A crise econômica aumentou, torturas, assassinatos, perseguições, tudo isso acontecia à luz do dia e ele participava de tudo isso diretamente, segundo alguns relatos. Um governo desse calibre não tinha como durar muito. A gota d'água foi em 1979, onde um grupo de estudantes foram massacrados durante uma manifestação, dezenas deles. A França, que ainda mantinha sua influência na região, precisou interferir. Então, em setembro de 79, foi executado a Operação Barracuda, que consistia em abolir o Império e seu tirano do poder, restaurando a República. E deu certo, muito certo. A República voltou e David Daco foi restaurado como presidente. Já o Bokassa, ele se ferrou bonito. Foi exilado na Costa do Marfim por um tempo até ser mandado para a França. Em 86, ele retornou para a República Centro-Africana, onde foi preso e julgado por assassinatos, traição, corrupção e outros milhões de crimes. Porém, por incrível que pareça, em 1º de agosto de 1993, o presidente do país na época, André Kolingba, declarou anistia geral para todos os presos do país.
E adivinha quem estava incluído nesse meio? O Bokassa, exatamente. E o pior de tudo é que esse cara teve 2 condenações de morte e uma de prisão perpétua, mas de algum jeito ele conseguiu se safar de todas. Bokassa então aproveitou sua vida de aposentado bem tranquilo, morrendo só em 1996, vítima de ataque cardíaco, deixando para trás 17 esposas, 50 filhos, milhares de mortos e torturados, além de um país totalmente quebrado que até hoje é um dos mais pobres do mundo. Um exemplo perfeito da frase: dê poder a um homem e veja quem ele realmente é. Agora, vamos voltar para o Novo Mundo, para finalizar nossa lista com chave de ouro, aqui no Chile, para falar sobre o Reino da Patagônia. Bom, eu confesso que esse caso é um pouco mais bizarro e diferente que os outros, mas vale como um bônus. Dando aquele contexto geral, o ano era 1860, e esse aventureiro francês chamado Aurèle Antoine de Tournai, que por motivos de má pronúncia de francês eu vou chamar de Antônio, tinha o desejo de fundar seu próprio país, e é claro, ele tinha uma ideia. Naquele mesmo ano, ele viajou até a América do Sul, aqui na região da Patagônia chilena, um lugar altamente povoado pelos indígenas mapuches, que lutavam pela sua soberania e sobrevivência contra os governos chileno e argentino, que reclamavam por suas terras e os enchiam o raio do saco. Antônio, que não tinha nada a ver com isso, se aproveitou dessa baderna e se apresentou como a solução contra os invasores, dizendo que ajudaria os mapuches a resistir ao Chile e à Argentina, mas em troca ele seria coroado rei. E alguns líderes da tribo compraram sua ideia. Foi assim que, em 17 de novembro de 1860, Antônio se autoproclamou Aurèle Antoine I, o rei da Araucária e da Patagônia, criando seu império do zero. Essa era a área que ele reclamava ser sua. Mas não só de tamanho vive um reino. Ele criou uma constituição, desenhou uma bandeira e até cunhou moedas. Porém, suas glórias foram muito breves, pois em 1862 ele já era motivo de chacota internacional. E no mesmo ano, o coitado foi capturado pelo governo chileno, considerado um louco, e deportado de volta para a França, dissolvendo assim seu império e deixando os mapuches novamente à mercê do Chile e da Argentina. Nos anos seguintes, Antônio até tentou voltar para sua terra prometida e reerguer seu império, mas sem sucesso, até que em 17 de setembro de 1872 ele veio a falecer, numa cidadezinha no interior da França. Mas sua ideia estava longe de acabar ali, pois muitos franceses simpatizaram com suas ideias e criaram uma linha de sucessão simbólica em sua homenagem, onde outras pessoas ocupariam o trono do reino da Araucária e da Patagônia, de forma fictícia, sem território nem nada. Tanto que isso se tornou uma tradição que está de pé até os dias de hoje, servindo como uma forma de protesto à repressão contra os povos indígenas de todo o mundo. Olha que bacana. E assim chegamos a mais um final de vídeo. Sim, galera, o canal voltou de vez. Depois de um longo tempo parado, cara. Eu até perdi o jeito de finalizar um vídeo. Eu tô todo enferrujado, mas enfim, faz parte. Fato é que eu não morri e vou voltar a postar, beleza? Eu só não vou prometer frequência pra vocês, porque as coisas ainda estão puxadas. Mas eu vou tentar postar vídeo o quanto antes, tá? Isso aí eu prometo. Ah, e agora temos a novidade. O pai aqui tá monetizado. Exatamente. Agora os vídeos vão me dar retorno financeiro. Finalmente, né, cara? Depois de muitos anos aí sem receber nada. Finalmente, né? Chegou o dia. E outra novidade também, agora o canal tem a opção de seja membro. Exatamente, R$5 por mês você vai estar me ajudando, me motivando aqui a estar postando vídeos, cara. R$5 você se torna membro do canal e ainda vai ter suas vantagens, tá? Vale a pena, eu prometo. Os membros, sem exceção, vão participar dos vídeos, terão atualizações exclusivas sobre os bastidores e muito mais, cara. Então, tá esperando o quê? Vira membro aí, pô. É bem fácil e rápido. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que gostem, tá? Da volta do canal. E eu não sei mais o que eu falo aqui, beleza? Agora eu quero parar de falar só, eu cansei e não quero ficar sem voz, tá? Desacostumei a falar aqui, a gravar vídeos. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui. Tchau, pessoal.